Fala pessoal, nesse vídeo vamos configurar o Lint Staged e vamos configurar o Husk. O Lint Staged ele é usado comumente junto com o Husk e o objetivo dele é executar os lints, por exemplo, da nossa aplicação ou os testes, executar alguma coisa somente nos arquivos que foram alterados. Então, se você tem uma base de código grande, provavelmente vai demorar de rodar os lints e os testes. Então, isso é útil quando você quer aplicar essas verificações apenas nos arquivos que estão na área de stage, aguardando ser commitados. E o Husk a gente vai utilizar como uma ferramenta para criar Git hooks. Então, esses Git hooks eles vão barrar se não passar as verificações de lint, impedindo fazer commit e push se o código, por exemplo, quebrar no teste, enfim, a verificação que você definir para esses hooks. Vamos começar então instalando essas ferramentas em modo de desenvolvimento. Vou instalar aqui Yarn Husk. Na verdade é Yarn Edge-D, que é em modo de desenvolvimento. E vamos instalar aqui o Lint Staged. Eu vou deixar o link das duas documentações, do Husk e do Lint Staged, na descrição do vídeo. Feita essa instalação, a gente pode configurar algumas coisas. Primeiramente, o Lint Staged pode ser criado um arquivo na raiz do projeto, seria .lintstagedrc.json. Só que é tão pouco código que nem compensa. A gente pode colocar no próprio package.json, fica até melhor a visualização. Aqui no package.json eu gosto de organizar ele assim. Primeiro as informações importantes aqui do projeto, depois os scripts, que é o que a gente mais olha no projeto, e depois eu gosto de colocar as dependências de produção no topo, que são as mais importantes, e por último dependência de desenvolvimento, alguma lib aqui embaixo, alguma configuração que possa ter a mais. Feito essa configuração, vamos colocar aqui agora as configurações do Lint Staged. A gente vai definir o que a gente quer executar com ele. Vamos colocar aqui então o comando dele, Lint Staged. Ele já cria a chave aqui e a gente pode criar o que a gente quer executar. Primeiro, vamos especificar a pasta que a gente quer executar. Quero buscar nas subpastas também, por isso o asterisco. Quero verificar qualquer nome de arquivo, desde que tenha as extensões, tanto o TS quanto o TSX, que é com que eu estou trabalhando nesse projeto. E agora a gente coloca dentro de um array aqui, tudo que a gente quer executar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o yarn lint, no caso a gente está executando esses scripts aqui. Se você tiver aí com npm, é só pôr npm aqui no lugar do yarn. E uma observação. É comum o pessoal utilizar aqui também teste, rodar um yarn teste somente nos arquivos alterados. Eu não gosto dessa prática, é uma decisão pessoal, mas embasada, porque se você, por exemplo, segue o TDD, você cria o teste, por exemplo, para um componente, depois você cria o componente, então você tem alterações em dois arquivos, no código do componente criado e o arquivo de teste dele. Vamos supor que você faça tudo correto, o teste passa e aí você quer commitar. Aí ele vai fazer a verificação aqui somente dos arquivos alterados. A meu ver, isso não é o ideal, porque, por exemplo, você pode alterar esse arquivo e quebrar o teste de integração ou quebrar alguma outra coisa do sistema e ele só vai estar fazendo essa verificação nos arquivos que for alterado. Então pode passar alguma coisa desse tipo. Então eu prefiro não colocar. Eu vou deixar só essa verificação. Futuramente, quando a gente configurar e instalar na aplicação o Style Lint, que serve para verificar se está de acordo com as regras que você especificou, o CSS, então eu gosto de colocar aqui também. Mas a ideia de um commit, a gente vai utilizar esse Lint Stage aqui com as verificações para configurar aqui no Husk para a gente colocar a verificação antes de fazer o commit. Para fazer o commit tem que ser algo prático, rápido, que é o que a gente mais faz enquanto está mexendo na aplicação. E o push a gente faz depois,
quando já tem alguns commits para subir, né? Já terminou, por exemplo, a feature que está fazendo. Então, eu gosto de deixar aqui o mais rápido possível essa verificação. A gente, depois que instalou também aqui o Husky, a gente vai precisar fazer algumas verificações. Aliás, vai ter que fazer algumas configurações para ele. Inclusive, vai ter que rodar algumas coisas no terminal. Se a gente acessar a documentação do Husky, vai ver uma série de comandos que a gente pode executar lá, mas você pode optar por fazer o comando ou criar direto no arquivo. Então, por exemplo, uma das configurações que a gente tem que fazer para o Husky é definir aqui o que a gente vai querer executar com ele. Então, eu vou querer, aqui nessa chave que eu criei, vou querer executar os hooks dele. Então, eu vou querer executar aqui o hook de pré-commit. Eu defini ele aqui, nesse arquivo do package.json, porque eu quero fazer referência a esse script, do lint staged. Então, eu vou querer executar ele, eu posso colocar aqui. Dá para criar também um arquivo de configuração do Husky separado, igual dá para criar no lint stage. Só que acaba ficando mais prático manter tudo organizado aqui junto. Fica melhor até para poder acessar e já ver o outro. Então eu quero deixar essa configuração aqui para ele executar o meu lint stage. E eu quero criar algumas coisas. Então eu vou querer criar os arquivos do meu Husky. Então, depois que a gente cria a configuração do Husky, a gente pode fazer a ativação dos hooks dele. É uma coisa que está lá na documentação, mas a gente pode fazer aqui logo direto. Né? Eu não vou acessar a doc aqui agora. A gente pode executar o npx husky install. Então, automaticamente, ele vai criar essa pasta para a gente aqui, .husky. Aqui dentro ele cria esses arquivos internos. E esses arquivos aqui, toda vez que a gente instala as dependências do projeto, por consequência ele vai executar e vai criar também. Porque a gente vai criar um script aqui. Porque a gente quer que toda vez que a pessoa instalar, ele cria isso, ativando os git hooks. Então, a gente vai colocar aqui um comando, que está lá recomendado na documentação. A gente coloca nos scripts. A gente vai colocar aqui o comando prepare. Esse prepare aqui a gente executa, é bem útil para a gente executar algumas coisas aqui na nossa aplicação. Então, por exemplo, eu vou instalar aqui o Husky. Toda vez que a gente fizer isso, ele vai ativar os git hooks na aplicação. Uma observação que é importante fazer aqui é que quando você estiver trabalhando com o Linux, às vezes quando você for executar isso e vai ter outros arquivos aqui dentro da pasta .husky que a gente vai executar, ele pode dar problema com permissão de arquivo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é rodar um comando, caso esteja utilizando aí, por exemplo, o Linux. A gente pode executar esse comando, sudo chmod, que é para dar essas permissões aqui, a todos os arquivos, por isso o asterisco, dentro da pasta Husky. Se o pessoal tiver todo mundo utilizando, por exemplo, aí, o Linux, você pode até colocar aqui, para já facilitar. Só que se eu deixar isso daqui, no Windows, por exemplo, ele dá um erro no terminal. Então é útil se todo mundo estiver usando o Linux aí para programar. Eu vou tirar, fica as duas opções, ou deixa no script aqui para facilitar, ou executa aqui só para quem estiver utilizando o Linux, executa na pasta do projeto esse comando, que automaticamente ele seta as permissões no arquivo. Se não fizer isso das permissões, ele vai ficar dando problema ao tentar commitar. Dito isso, agora a gente pode criar os arquivos aqui de configuração. Tem duas formas, você pode criar o arquivo manualmente, ou você pode pegar e criar o arquivo por linha de comando. Lá na documentação do Husky ele mostra como fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode executar o npx husky add, aí você vai adicionar esse arquivo na pasta do Husky
e vai colocar esse comando, que é o que a gente vai executar como hook de pré-push. Só como exemplo, eu vou executar aqui e observa que ele automaticamente vai criar um arquivo aqui. Criou esse arquivo de pré-push. No arquivo de pré-push, a gente vai fazer algumas verificações aqui. Isso aqui ele seta das variáveis de ambiente do pré-push. Aqui ele usa o npx no install. Por que eu passei esse comando para cá? Toda vez que executar esse git hook, ele vai ficar tentando executar esse carinha aqui, ó, vai querer instalar o Husky toda vez e não precisa. Então eu seto esse npx no install. Eu poderia passar aqui na sequência, concatenar o comando com yarn, por exemplo, para executar esses comandos que eu estou aqui, com eles, de acordo com o que eu quiser verificar antes de fazer o push. Eu gosto de colocar aqui separado, para ficar mais organizado e fácil de ler. Primeira coisa, eu gosto de verificar se tem erros de TypeScript. Então eu coloco esse type check, que é esse comando que está aqui. Foi o que a gente criou para fazer essas verificações do TypeScript. Type check. Outro comando que eu gosto de executar aqui antes de fazer o push é o próprio teste da aplicação. Além dele, é bom verificar o build, se a aplicação está buildando ou não. Aí fica a seu critério se vai utilizar ou não. Tem aplicações que o build demora muito e talvez atrapalhe o fluxo de trabalho colocar isso aí no pré-push. Vai do seu projeto, mas se estiver bem configurado com padrões modernos vai ser rápido. E outra coisa que é bom colocar também é o build do Storybook. Se você estiver utilizando ele na aplicação, porque às vezes você altera alguma coisa e pode quebrar ele, então é bom fazer essa verificação também. Eu não vou colocar porque ele não está configurado ainda. O teste eu ainda não tenho porque eu não configurei o Jest, porque precisa configurar o Webpack primeiro. Então eu vou colocar comentado, só colocar um jogo da velha aqui antes. E aí ele vai comentar. Outra coisa também que eu posso comentar é o build. Eu não vou fazer o build ainda porque não tem nem os arquivos ainda dentro da pasta src. Então provavelmente vai dar algum erro. Então eu vou fazer só essa verificação aqui mesmo do type check e só. Agora a gente pode fazer uma modificação que é importante aqui. Esse arquivo ele vai criar automaticamente essa partinha aqui com esse símbolo aqui de underscore. Então você pode ignorar ele. Eu vou criar um arquivo aqui .git ignore e vou ignorar a pasta colocando aqui o nome dela. Isso é importante. Outra coisa que a gente pode fazer é criar um arquivo de configuração para lidar com algumas questões de ambiente. Se você está utilizando o Yarn, é bom colocar um arquivo de configuração aqui. Eu vou chamar ele de common.sh. É um arquivo bash. E vou colocar esse código aqui para ele. Então, isso aqui vai evitar alguns erros, com diferença de sistema operacional e do que você estiver utilizando. Se estiver utilizando Yarn ou NPM. Feito isso, eu vou alterar o meu hook aqui de pré-push e mudar a importação dele para aquele arquivo que eu criei. Então, vou digitar o nome dele aqui. common.sh. Feita essa configuração, vamos definir agora o hook de pré-commit. Eu vou criar mais um arquivo aqui. Vou chamar de pré-commit. Eu poderia criar também, ter criado da mesma forma que o outro, pela linha de comando. Aqui eu criei assim só para diferenciar. Aqui novamente importando esse arquivo aqui com as configurações comuns para ambos os arquivos. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, o npx no install. Eu não quero que execute isso toda vez que eu for commitar, não quero que fique tentando instalar o Husky. E eu vou executar o lint staged, que é justamente esse comando aqui. Eu vou executar ele e ele vai executar o yarn lint.
Feita essa configuração também de pré-push, eu vou fazer uma configuração agora para verificação de commit, as nossas mensagens. A gente instalou o commit lint em outra aula, então a gente pode utilizar um arquivo aqui de configuração para ele. Vou chamar aqui de commit-msg. Aqui a gente pode colocar essas configurações, padrão também. Aqui ele vai chamar o commit lint, fazer a verificação na CLI, se está atendendo aquelas especificações do conventional commit lá, segundo o que a gente instalou e configurou nesse arquivo aqui. Feito isso, a nossa configuração já está pronta. Só uma observação que nem tudo roda direito com esse lint staged. Então, por exemplo, se você for fazer essa verificação do type checked aqui, provavelmente não vai funcionar. Você vai precisar buscar algum comando, alguma forma aí de resolver isso. Então, nem tudo roda nativo com ele. Basicamente, essas verificações mais comuns, igual o do Petri, do SLint e outros similares, que vão executar com ele. Então, é sempre bom testar. E falando de teste, como é que você vai saber se isso aqui está funcionando? Se ele vai barrar o commit ou o push, você não vai querer mandar um commit de teste para produção, né? Então, um artifício que você pode fazer para fazer essa verificação é adicionar uma propriedade no final do que você quer testar. Por exemplo, eu quero testar o pré-commit ou até o pré-push. Eu vou abrir o arquivo de pré-push, eu vou executar aqui, colocar no final o comando exit, aí ele vai sair antes de finalizar o push, evitando mandar isso para produção. Então eu posso até configurar aqui. Eu só vou tirar ele, porque é a primeira configuração que eu fiz. Então eu vou commitar isso aqui primeiro. Vou colocar aqui. Eu instalei os arquivos que eu tenho modificados. Eu vou adicionar aqui todo mundo. Adicionei todo mundo aqui. Aqui agora eu vou adicionar eles de uma vez. Eu vou colocar aqui. Eu posso colocar aqui tanto pela interface do editor, igual você poderia fazer também no VS Code do mesmo jeito, ou eu posso fazer por aqui. Eu já adicionei todo mundo aqui para a área de stage, então quando eu fizer o commit vai todo mundo. O ideal é que seja o commit o mais atômico possível. Então, quando eu tivesse configurado, por exemplo, o link staged, ter feito um commit para ele e depois um outro para o Husky, por exemplo. Mas vou fazer aqui o meu commit. Foi uma configuração de script, eu vou colocar um chore aqui e vou colocar aqui config Husky e lint staged. Vou fazer o commit. E vou fazer agora o git push. Ele está pedindo aqui esse comando porque eu ainda não subi essa branch que eu criei local. Eu estou criando uma branch aqui para cada vídeo. Então, criei essa específica para essa configuração. Eu vou colocar o comando aqui acima. Deixa eu copiar o nome da branch aqui. E vou fazer o push, subindo aqui essa branch. Pronto. Agora a gente pode fazer um teste. Se eu olhar aqui, já está tudo commitado. Então eu vou fazer alguma alteração. Eu vou criar um arquivo aqui, por exemplo. Vou chamar de index.
Dá um export const. Aqui você vê que não tem destaque de erro de lint, mas se eu botar, por exemplo, aqui sem o export, vai ficar um erro de lint da variável não utilizada. Então a ideia é que eu não consiga, por exemplo, fazer o commit dele. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei o exit, porque senão eu ia commitar isso junto. Mas vou colocar aqui agora. Vou colocar no de pré-commit, para a gente poder testar ele. Vou colocar aqui no final. E aí ele não vai deixar fazer o commit, ele vai barrar no final. A gente pode fazer o teste. Então eu vou abrir meu terminal aqui. Vou adicionar a alteração. Opa. Git add. E agora eu vou fazer o commit. A ideia é que ele barre. Inclusive, a gente pode fazer essa... Aqui no WebStorm eu posso acompanhar aqui no console. Ele vai mostrar aqui o que ele está executando. Também é uma forma prática, mas vamos por aqui mesmo. Então eu vou colocar git commit. Vou botar aqui cho. Vou colocar aqui teste. E vamos ver se ele vai funcionar ou não. Aqui ele mostra o que ele está executando. E aqui ele vai mostrar o arquivo. Ainda está aqui na área de stage. Não foi alterado. E está funcionando. Ele deu aqui, ó. Falou que justamente a verificação de lint. E aqui a gente vê as etapas, né? Mostra o que ele foi fazendo. Mostra que ele fez a verificação do lint, acionou o lint staged e teve esse erro. A gente pode clicar, ele já vai mandar direto para o arquivo. Mesmo se tivesse fechado, ele clica, ele já abre o arquivo. Eu vou fazer um export aqui, só para sumir com esse erro de lint. Vou limpar o terminal e vou fazer o procedimento de novo. Vou colocar git add ponto. E vou fazer o meu commit, porque a gente já tem o exit lá no final para evitar. Git commit -m. E eu vou botar aqui teste, sei lá, teste 2. Vamos executar e ele deve passar tudo e no final não fazer o commit só porque a gente botou aquele exit no final. Pronto. Passou tudo agora. Então a gente viu que está funcionando os nossos hooks. Eu vou olhar aqui e ver que realmente ó, ele sai e não faz o commit. Fica aí a sugestão. Você pode fazer o mesmo teste. Coloca esse exit 1 aqui. A gente colocou no pré-commit. Você pode colocar no pré-push para testar. Ou pode testar aqui também com... pode testar também com a verificação do padrão do commit. Então, por exemplo, eu vou tentar aqui fazer um commit. Tá tudo passando. Era para ele commitar. Só que agora eu vou colocar aqui um git commit e vou colocar fora do padrão do conventional commit. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui chore. Só que vamos supor que eu vou e escrevo errado, escrevo chore. Eu quero que ele barra, né? Teste 2. Aí eu vou apertar Enter e espero que ele falhe. Ele vai bloquear o commit e aqui ele mostra, ó, não está dentro desses padrões aqui. Aqui ele mostra o que a gente pode utilizar. O build, chore, CI, docs, todos esses. E aí ele mostra a falha. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro esses conceitos e até a próxima aula.